Sejam muito bem-vindos à previsão mensal para o signo de Gêmeos. Essa previsão mensal ela acontece da seguinte forma: a gente vai ver primeiro a energia regente mental e emocional de vocês, para que vocês entendam o lado positivo e o lado negativo disso. Nós também vamos entender o plano concreto do mês de vocês, o que vai acontecer, a principal previsão, e depois a gente abre os 3 principais campos para vocês, geminianos. O campo financeiro, o campo profissional e o campo amoroso para quem tá em um relacionamento e também para quem tá solteiro. E a gente encerra a tiragem de vocês com um conselho para o mês de abril. Então eu vou embaralhar pra gente começar a nossa tiragem coletiva. Lembrando que é importante que você se atente também ao seu ascendente e à sua lua, que são pontos extremamente fortes no nosso mapa e vai falar como a gente age, como a gente sente. Então seria muito positivo que vocês assistissem também esses outros signos no mês de abril que pode reverberar com vocês. Enquanto a gente tá embaralhando aqui pra começar, eu vou pedir pra que você curta esse vídeo, porque quando você curte esse vídeo, a plataforma entende que é relevante e indica pra outras pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Cartas da Mari, se inscreva, que a hora que a gente chegar em 50 inscritos, eu posso fazer lives direto aqui pra vocês. Então vamos lá, tarô. Qual que vai ser a energia regente mentalmente e emocionalmente para os geminianos nesse mês de abril? Bom, nós temos energias que por um lado são opostas, mas que por outro lado se complementam. Então a gente começa com a alta sacerdotisa, falando que vocês estarão em um momento muito forte, espiritual. A alta sacerdotisa, ela traz aquele momento pra gente, ela traz aquela regência pro nosso mês, que é a regência da intuição, que é a regência da espiritualidade, que é a regência do olhar pra dentro, que é a regência do priorizar o que você tá sentindo e não necessariamente o que tá acontecendo à sua volta. A alta sacerdotisa, ela traz muito forte pra gente a energia da gente escutar o lado de dentro. Então sabe quando fora tá uma bagunça, tá acontecendo trocentas coisas, mas a hora que você olha pra dentro, a hora que você escuta a sua intuição, você consegue ter clareza de pra onde ir, por onde seguir, qual passo dar? Então a alta sacerdotisa, ela traz essa energia muito forte, regente, pro mês de abril de vocês. E é super positivo que vocês realmente interiorizem essa energia do eu vou me escutar, eu vou me priorizar, eu vou priorizar o que eu estou sentindo e não necessariamente o que as pessoas estão fazendo, não necessariamente o que as pessoas estão falando. Então é super importante que vocês tenham essa clareza. Qual que é o outro lado da sacerdotisa? Que ela traz uma introspecção pra gente. Então a alta sacerdotisa vai falar para os geminianos nesse mês de abril que vocês estarão mais quietinhos, que vocês estarão mais silenciosos, que vocês não estarão tão sociáveis, apesar de Gêmeos, né, ser o signo da comunicação, ser o signo que fala com todo mundo, ser o signo que vai conversar com todo mundo. Pode ser que aqui em abril vocês sintam uma necessidade maior de ficarem quietinhos, de ficarem com você mesmo. Ou, por exemplo, Mari, eu sou geminiana, eu vou estar sempre falando, eu sou sociável, eu preciso de pessoas. Mas talvez você esteja em um período de conversar mais pelo WhatsApp, por exemplo, de conversar mais pelo telefone, não necessariamente de estar em 30 lugares ao mesmo tempo, certo? E também vem a carta do imperador, e a carta do imperador fala sobre um momento extremamente concreto emocionalmente para vocês. O que isso quer dizer? Quer dizer que vocês não estarão com a cabeça bagunçada durante esse mês de abril. Então isso traz um lado muito positivo, que é o do eu estou conseguindo pensar com clareza, eu estou conseguindo estabilizar os meus pensamentos, eu estou conseguindo estabilizar as minhas emoções, e com isso eu consigo organizar as minhas ações. Por quê? Qual que é a grande dificuldade da gente conseguir entender como é que a gente vai agir? Qual é a grande dificuldade da gente entender qual passo a gente vai dar? Quando a gente não tem clareza do que a gente sente, quando a gente não tem clareza do que a gente pensa. E aqui com vocês vai estar justamente ao contrário. Vocês vão estar com muita clareza do que vocês estão sentindo e do que vocês estão pensando. E o arcano do imperador traz justamente essa força pro mês de abril de vocês. Eu escuto a minha intuição, eu tenho clareza do que eu estou intuindo, do que eu estou sentindo, eu confio nisso e automaticamente eu consigo organizar as minhas ações e ter clareza de como é que eu vou seguir os passos do mês de abril. Então é uma energia extremamente positiva. A única coisa que a gente tem que lembrar com o imperador aqui é que vocês não podem se tornar rígidos demais, é que vocês não podem
perder a maleabilidade de vocês, tá? Porque o imperador, ele traz uma certa resistência, ele traz uma certa rigidez. Então, também eu tenho segurança do que eu estou sentindo, eu tenho segurança do que eu estou pensando, mas não necessariamente eu preciso ignorar o outro, não necessariamente eu preciso me fechar completamente pro outro, certo? Tarô, no plano concreto, o que os geminianos podem esperar para esse mês de abril? Ok. E qual que é a principal previsão? Bom, vamos lá então. No plano concreto, vocês podem esperar um mês extremamente movimentado. Então pode ser um mês em que vocês começarão um novo projeto, que vocês olharão para uma nova relação, que vocês olharão para uma nova amizade, que vocês olharão para um novo trabalho. O tarô fala também que no plano concreto, né? Então fisicamente vocês estarão muito enérgicos também. Vocês estarão com muita energia. Então assim, aproveitem para gastar essa energia. Vão fazer exercício físico, durmam muito bem, porque como vai ter muita energia, a tendência é de gastar muita energia também. Então durmam muito bem, se alimentem muito bem, porque quando a gente olha para o plano físico, para o plano concreto, e a gente tem duas regências de fogo e duas regências tão intensas de fogo, a gente está falando realmente de um mês que vai passar com muita velocidade. A gente tá falando de um mês realmente em que vocês estarão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então aproveitem essa energia, usem essa energia, comecem o que vocês querem começar, façam o que vocês querem fazer e realmente deem continuidade nisso, né? É como se o tarô falasse que vai ser um mês pra vocês startarem coisas, porque tem muita potência, tem muita energia física. E vocês são coisas que têm uma tendência, são coisas que têm uma possibilidade de crescimento e de continuidade muito grande, né? Porque nasceu com potência, não foi uma coisa que nasceu mediana, não foi uma coisa que nasceu do acaso, não, foi uma coisa que nasceu com potência. Então, existe uma tendência de continuidade aqui muito grande para as coisas que vocês começarem aqui no mês de abril, certo? E por último, mas não menos importante aqui, da abertura inicial de vocês, quando a gente olha para a principal previsão do mês de abril de vocês, a gente tá falando de uma previsão de dúvidas. Mas em que sentido, Mari? Se no começo você falou que a gente vai estar com muita clareza do que a gente tá sentindo e sabendo que a gente vai estar com potência de começar muita coisa. Então, tarô, eles estarão com dúvidas em quê? E o tarô traz aqui o 6 de ouros. Então eu vou entender que vocês estarão com essa potência muito forte direcionadas, com essa potência muito forte direcionada para vocês mesmos. Porém, a hora que a gente olha em volta, a hora que a gente olha para as pessoas que talvez precisam da nossa ajuda, para as pessoas que talvez vocês estão acostumados a estarem próximos, né? Essas pessoas sintam esse afastamento de vocês. Até mesmo porque a hora que a gente abriu, né, o jogo de vocês abriu aqui com a alta sacerdotisa. Então a alta sacerdotisa traz essa energia muito forte de introspecção, de silêncio. E quando a gente olha essa energia mais defensiva em relação às pessoas à nossa volta, faz todo sentido. Até mesmo porque a gente falou sobre vocês não serem rígidos demais, né? Sobre vocês conseguirem escutar as pessoas que estão à sua volta. Então, não é porque eu tenho essa certeza que eu preciso me fechar. E o tarô deixa muito claro aqui que vai existir essa tendência realmente de energia defensiva. Que vai existir essa energia realmente do eu não quero olhar a minha volta, do eu não quero resolver problemas externos, do eu não quero talvez dividir a minha energia, talvez dividir as minhas realizações no sentido das coisas que eu tô fazendo. Eu quero realmente direcionar essa energia pra mim. Eu quero realmente direcionar essa energia pras minhas coisas. E o tarô fala então que a partir dessa sensação, a partir desse comportamento, vocês podem realmente se sentir mais paralisados, mais distantes, mais afastados das pessoas à sua volta. Então essa dúvida é uma dúvida do eu estou fazendo isso e é contra vocês, né? Quando a gente olha pro signo de Gêmeos, a gente tá falando de pessoas que precisam de pessoas, a gente tá falando de pessoas que gostam de se comunicar, a gente tá falando de pessoas que gostam de estar perto de outras pessoas. Então é a dúvida do será que esse afastamento, será que essa introspecção, será que essa decisão que eu tô tendo de olhar um pouco mais pra mim agora e um pouco menos para fora, um pouco menos para o outro, é a decisão certa? Eu sinto que talvez as pessoas estão sentindo falta de mim. Eu sinto que talvez as pessoas estão sentindo falta do suporte que eu dava, da presença que eu entregava. E tá tudo bem, as dúvidas estão aí para serem analisadas mesmo, para serem sentidas mesmo, mas a gente vai entender que é um momento, que é um mês de vocês mesmo, tá? Que é um mês para vocês aproveitarem essa energia, que é um mês de vocês realmente construírem as coisas para vocês. Então não se sintam culpados, não se sintam chateados,
não se sintam prostrados, né? Não sintam essa dúvida, não sintam essa energia defensiva, porque é realmente o momento de cuidar de vocês mesmos e tá tudo bem, certo? Agora a gente vai pra energia profissional de Gêmeos nesse mês de abril, tarô. Bom, nesse mês de abril, profissionalmente, e isso faz muito sentido, né? Então a gente abriu o jogo com a alta sacerdotisa, que fala de introspecção, fala de silêncio, e a hora que a gente vai pro campo profissional de vocês, a gente vê o eremita e o rei de espadas, né? Duas personalidades extremamente silenciosas, duas personalidades extremamente fechadas, duas personalidades extremamente rígidas, né? Que bate muito ali com o imperador, que abriu o jogo de vocês também. Então, no trabalho de vocês, o tarô deixa muito claro que vai ser um momento de vocês encontrarem esse meio termo, né? De vocês terem esse jogo de cintura e de vocês realmente encontrarem o quanto é que eu dou, o quanto é que eu faço e o quanto é que eu não faço. Por quê? O tarô fala que vocês estarão com uma comunicação um pouco mais ríspida, que vocês estarão com uma comunicação um pouco mais fria mesmo, do eu vou falar o que é necessário e eu vou falar do jeito que eu quero. Então não vai ser o mês mais fácil para vocês profissionalmente no sentido de convivência. Então vocês podem sentir nesse mês de abril que vocês estarão com mais dificuldade de lidar com as pessoas à sua volta, com seus colegas de trabalho. Se você é uma pessoa que trabalha com o público, você pode sentir que a sua paciência vai estar lá embaixo, né? Que todo esse dom da comunicação, que toda essa vontade que vocês têm de se comunicar, aqui em abril vocês estarão mais objetivos, vocês estarão mais ríspidos, vocês estarão mais difíceis de manejar, vocês estarão mais difíceis de lidar. Então não esperem um mês fácil para vocês durante o trabalho de vocês, né? Durante a convivência profissional de vocês. E o eremita aqui, a gente vai entender também que mesmo profissionalmente, mesmo que você lide com o público, mesmo que você tenha vários colegas de trabalho, vai ser um mês em que você vai estar mais resguardado para você mesmo, né? E quando a gente olha a abertura do jogo, que é a alta sacerdotisa, isso vem casando e deixando muito claro que vai ser um mês em que vocês estarão muito mais voltados para vocês mesmos, que vocês estarão muito mais quietinhos, que vocês estarão muito mais silenciosos, que vocês estarão muito mais focados em vocês mesmos. Não tem grandes dificuldades aqui para vocês profissionalmente no mês de abril. As coisas andam, as coisas fluem. O que vocês precisam tomar cuidado realmente nesse mês de abril é para vocês não se estressarem à toa, para essa comunicação de Gêmeos não vir com essa rispidez do rei de espadas e vocês acabarem chateando alguém, vocês acabarem magoando alguém, vocês acabarem entrando em uma situação indesejada mesmo, né? Vocês acabarem se vendo em uma situação de dificuldade com o outro que talvez vocês não precisariam estar, que talvez vocês não precisariam entrar, certo? E agora a gente vai para a energia financeira do mês de abril dos geminianos, tarô. Bom, financeiramente, a gente tem uma certa desorganização, mas a gente também tem realizações, né? Então, vamos por partes. Quando a gente olha pro financeiro do mês de abril de vocês, dos geminianos, não existe falta financeira aqui, tá? Não existe prejuízo financeiro. Porém, existe uma desorganização financeira. Então, o que é importante entender? Não é sobre falta de dinheiro. Ai, Mari, eu tenho 5 mil de conta e entrou 4. Não. Eu tenho 5 mil de conta, entrou 8 mil, só que esses outros 3 mil eu não sei pra onde é que foi. Então eu até consegui pagar as minhas contas, eu até consegui pagar os meus boletos, porém eu tenho uma desorganização gigante. Porém, eu tenho uma dificuldade gigante de entender o que tá acontecendo com o meu dinheiro. Quando a gente olha pro 10 de paus, vocês veem, deixa eu colocar aqui na frente, vocês vão conseguir enxergar melhor. Vocês veem que ele tá vendado e que ele tem 10 bastões aqui, que tá difícil dele carregar esses 10 bastões. Tá desorganizado, ele não tá entendendo direito pra onde ele tá indo, ele não tá enxergando. Então, o que é muito importante que vocês tenham clareza? Não é sobre falta de dinheiro, mas é sobre vocês conseguirem se organizar melhor com o dinheiro e com as responsabilidades de vocês financeiramente. E outra coisa importante, vocês têm que entender o que realmente é responsabilidade financeira de vocês e o que não é.
Então, X, Y, Z, realmente eu tenho que pagar, realmente é minha responsabilidade, realmente é minha parte. Às vezes você é uma pessoa que mora numa casa com mais 2 irmãos, que trabalham, por exemplo, e quem assume determinadas responsabilidades da casa é você. E aí o tarô vem falando que não que é pra você jogar nas costas dos seus irmãos, mas é pra você analisar o que você tá fazendo com o seu dinheiro, porque você decidiu assumir essa responsabilidade, sendo que essa responsabilidade não é sua, entende? Então é extremamente importante que tenha esse cuidado. Fora esse conselho, esse puxão de orelha que o tarô trouxe pra vocês, a segunda coisa que a gente tem aqui muito forte é realmente um momento de começar a olhar para planos futuros, para realizações futuras. Aqui, no mês de abril, é como se vocês olhassem para toda essa responsabilidade que vocês vêm assumindo ao decorrer do tempo, né? Que vocês vêm assumindo ao decorrer dos meses, e vocês olhassem para tudo isso que aconteceu, e principalmente para essa sobrecarga que chegou até vocês, e vocês falassem: o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso realmente organizar financeiramente para que eu consiga alcançar os meus sonhos? Para que eu consiga construir as coisas que eu quero, para que eu consiga chegar onde eu quero, porque talvez eu venho fazendo coisas que eu tô dando conta de fazer, que estão se realizando, que estão acontecendo, mas que não necessariamente estão me deixando realizado, não necessariamente que estão me deixando satisfeito. Então, o tarô fala que financeiramente, aqui no mês de abril, é para vocês começarem a olhar para esses planos futuros, né? É para vocês começarem a olhar em qual fase da vida vocês estão agora. Será que vocês já não passaram da fase de só pagar a conta e tá no momento realmente de vocês começarem a olhar para planos maiores, para vocês começarem a olhar para desejos maiores, para construções maiores? Será que não é o momento de expandir financeiramente? E aqui eu digo, tanto num contexto de vocês buscarem novas ferramentas para ganharem dinheiro, de vocês buscarem novas ferramentas para expandir o financeiro de vocês, quanto também de expandir o uso do dinheiro de vocês de maneira consciente. Então, por exemplo, eu ganho 8 mil, eu tenho 5 de conta, eu tenho 3, eu não tô sabendo pra onde é que vai esses 3, eu preciso ter mais clareza do que tá acontecendo, porque aí eu consigo usar esses 3, que tá indo sei lá pra onde, pra fazer alguma coisa que faça sentido pra mim, que é importante pra mim, que é válido, que vai me trazer uma realização e que vai me trazer crescimento, que vai entrar na minha vida como construção, entende? Então é um mês super importante pra vocês. Não vejo prejuízos financeiros, não vejo dificuldades financeiras, mas é um mês em que vocês precisam realmente deixar essa consciência assumir vocês, para que vocês realmente comecem a olhar o projeto financeiro de vocês de uma outra forma, ok? Agora a gente vai pro campo amoroso de vocês, então a gente vai ver tanto quem tem um relacionamento quanto quem não tem. Eu vou abrir e antes disso eu vou pedir pra você, se você ainda não curtiu esse vídeo e assistiu aqui até agora, é super importante que você curta. Vou falar pra você também comentar aqui embaixo pra mim de que dia de Gêmeos você é, ou se, por exemplo, Mari, eu tenho ascendente em Gêmeos, eu tenho a Lua em Gêmeos, pra gente saber, pra gente se inteirar disso. E pra você compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que também gosta de astrologia, que você sabe que também gosta de tarô. Lá no canal tem previsão para todos os signos, então, mesmo que o seu amigo, que a sua amiga não seja geminiano, vai ter a previsão lá pra ele, pra gente fazer com que esse canal cresça, né? Pra que o meu trabalho seja mais fácil aqui pra vocês. Então vamos lá. Tendências amorosas pra quem tem um relacionamento no signo de Gêmeos. Bom, é um momento importante pra vocês. O tarô fala que vocês podem estar em um relacionamento onde vocês vêm se sentindo cansados já, onde vocês vêm se sentindo realmente exauridos já. O tarô fala de vocês talvez passando por situações repetidas, de vocês passando por situações que vocês já tentaram resolver, que vocês já conversaram pra resolver, que vocês já falaram mais de uma vez, já falaram mais de 2 vezes, né? Essa repetição mesmo. E é uma repetição que traz um cansaço, é uma repetição que traz uma exaustão. E aí, qual que é o problema disso? O tarô fala que com essa repetição do eu já pedi, eu já conversei, eu já fiz, né? Eu já tentei resolver 1, 2, 3 vezes, vocês têm uma tendência muito forte a olhar para essa relação com um olhar um pouco mais crítico. O arcano da justiça, dentro de uma relação, ele traz muito forte, deixa eu colocar aqui pra vocês, ele traz muito forte aquele momento em que a gente pesa as coisas.
em que a gente olha o que a gente tá fazendo e o que a gente tá recebendo dentro de uma relação e a gente para pra pensar no quanto aquilo tá valendo pra gente, no quanto que aquilo tá afetando a gente. Qual que é o saldo disso? A carta da justiça, ela traz uma balança e uma espada como simbologia principal, né? A balança é a nossa capacidade de análise, de eu vou colocar na balança o que tá acontecendo. E a espada é a nossa capacidade de tomada de decisão. Então é a decisão a partir da análise. E uma análise de coisas que já vem acontecendo repetidamente. Uma análise de coisas que você talvez já esteja cansado de tentar resolver, que você já esteja cansado de falar, que você já esteja cansado de explicar. E o tarot fala que realmente o desenrolar disso é uma frustração, né? Tem uma chateação aqui pra vocês, dentro da relação de vocês. O 3 de espadas, ele traz uma energia muito forte de tempestade dentro da nossa relação. Então, é uma tomada de decisão que tende a trazer uma chateação pra vocês. É uma tomada de decisão que tende a trazer uma mágoa pra vocês. Não é uma tomada de decisão que vai resolver as coisas no sentido de, vai ficar tudo lindo, vai ficar tudo bem, né? Essa foi a última vez que eu falei sobre isso. Não. É uma conversa, é uma análise que pode trazer realmente um rompimento, que pode trazer realmente uma chateação, que pode trazer realmente uma frustração. O que a gente tira de lição disso? Então, a primeira coisa, né? A gente entende que algumas situações, elas não podem ficar sendo repetidas. Justamente para que não canse a gente. Justamente para que a gente, que no momento de analisar e no momento de resolver, não cause essa frustração desse tamanho, né? Não cause essa chateação desse tamanho. Então, essa é a primeira coisa. Resolva as coisas o mais rápido possível. Esclareça as coisas o mais rápido possível. Tente realmente efetivar a sua decisão, efetivar a resolução disso na primeira vez que acontecer isso, na segunda vez que acontecer isso, porque senão é uma tendência de realmente ficar muito mais pesado depois, de ser muito mais pesado para resolver, de trazer uma chateação muito maior. E a segunda coisa é que realmente o 3 de espadas, quando a gente olha para ele, ele tem essa tempestade acontecendo aqui no fundo, né? Você vê que ela tá com a mão na cabeça aqui, ela tá realmente preocupada, realmente é uma situação difícil. Porém, é o passar por essa situação para entender as coisas que aconteceram e para se recuperar. Então, quando acontecer essa chateação, quando acontecer essa frustração, entenda também que você não pode ignorar o que você tá sentindo. Você não pode passar por essa frustração e achar que você pode colocar cimento ali em cima dela, que você pode enterrar o que você tá sentindo pra não olhar. Não, eu estou muito chateada, eu estou muito triste, foi uma coisa que eu não esperava, era uma coisa que eu não queria passar, que eu não queria viver, porém eu estou sentindo tudo isso, então eu vou sentir tudo isso. Eu vou ficar triste, eu vou chorar, eu vou esperar todo esse sentimento decantar em mim. Eu vou sentir tudo isso para que no momento que isso abaixar, para no momento que isso decantar, eu tenha segurança de seguir em frente sabendo que eu senti tudo isso. Sabendo que eu não tem mais nada nessa chateação que pode me afetar, que pode me doer, que pode me frustrar novamente, certo? E as tendências, as energias para os geminianos solteiros nesse mês de abril. Bom, temos movimentações. Temos movimentações e muito provavelmente movimentações de alguém do passado, tá? Então a gente tem aqui o julgamento, belíssimo, esse anjo belíssimo, trazendo as coisas pra gente resolver. E a gente tem também o 8 de paus, que traz esse renascimento, né? Que traz as coisas ressurgindo pra gente resolver. Então, se você é geminiano, se você tá solteiro, saiba que no mês de abril, coisas do passado, pessoas do passado, situações amorosas do passado podem voltar pra você. Qual que é a grande questão aqui, Mari? O julgamento, ele traz uma energia muito forte pra gente, da gente entender o porquê que aquilo tá voltando pra gente. Traz uma energia muito forte pra gente, da gente tomar uma decisão diferente da primeira decisão que foi tomada. Então, o julgamento, ele fala assim, olha, isso aqui, essa pessoa, essa situação, ela tá batendo de novo na sua porta. Como é que você vai mudar isso dessa vez? Qual que vai ser a sua atitude diferente dessa vez? Para que você resolva isso, para que isso não volte mais para você. O julgamento, ele fala muito fortemente daquelas situações que a gente vive pedindo pro universo mudar e que o universo coloca pra gente as mesmas situações para ele ver se realmente a gente tá disposto a mudar ou se a gente tá só se enganando, ou se a gente tá falando aquilo pra ele, mas na verdade a hora que aquela situação repetida volta, a gente cai naquela situação de novo.
Então, por exemplo, Mari, eu quero um relacionamento sério, com alguém que seja recíproco, com alguém que eu ame, com alguém que seja disponível, com alguém que queira realmente um relacionamento, que queira construir realmente uma família, que queira realmente assumir uma relação. Só que toda vez que o meu ex, que eu namorei lá atrás, 2 anos, que me fez de boba, que me traiu, e que vive voltando e eu vivo tendo um remember, apareceu. E toda vez que ele aparece, eu vou. Toda vez que ele aparece, eu vou lá, eu vejo ele. Eu sei que eu não vou ter mais nada com ele. Eu até sinto algo por ele ainda, mas eu vou porque ele mexe comigo, porque eu quero ver ele. É exatamente essa situação. E aí, cada vez que você volta, cada vez que você toma a decisão de ir lá de novo, é o universo falando pra você, você ainda não tá pronta pra ter o que você quer. O que você quer não chega porque você não corta situações do passado. Então, tenham clareza de que vai chegar uma pessoa, vai voltar uma pessoa do passado de vocês. Vai chegar com intensidade, vai chegar com força, né? É uma pessoa que tende a mexer com vocês, mas é uma situação, é uma pessoa que vocês realmente têm que entender como resolver a situação de um jeito definitivo. É como se vocês tivessem que falar pra essa situação, ó, ou você entra então e fica, e a gente resolve isso, e a gente tem uma última tentativa, ou você não vai entrar, você vai embora, porque eu sei que isso não me cabe mais, eu sei que não é isso que eu quero como relacionamento, eu sei que não é isso que eu quero na minha vida, eu sei que não é essa dor de cabeça que eu quero, eu sei que não é assim que eu quero me sentir, então eu fecho essa porta e você não aparece mais. Porque senão essas coisas vão continuar acontecendo e o que você quer viver de fato não vai chegar nunca. Porque você não dá espaço, você não tem a clareza que o universo te pede pra viver as coisas que você quer viver afetivamente, certo? E por último, mas não menos importante, o conselho final pro mês de abril de vocês. Bom, temos preocupação aqui, né? Bom, Rainha de Espadas, 9 de Espadas e 4 de Ouros. Temos uma cabeça bem conturbada aqui no mês de abril de vocês, né? Temos uma preocupação aqui bem forte no mês de abril pra vocês, principalmente relacionada a dinheiro, tá? Principalmente relacionada a controle financeiro. Tem um outro cenário aqui, que é um cenário um pouco mais emocional, mas a gente vai falar primeiro desse plano mais concreto, desse plano mais físico, que é em relação a dinheiro. Quando a gente abriu o plano financeiro de vocês, a gente viu uma dificuldade de organização, né? A gente viu um assumir mais responsabilidades do que são suas. E quando a gente fala do deixar essas responsabilidades para trás, do entender o que é sua responsabilidade de fato e o que não é, a gente tá falando sobre perder o controle. Por quê? Por mais que a gente dá essa responsabilidade na mão do outro, porque a gente sabe que essa responsabilidade financeira é do outro, a partir do momento que a gente não cuida mais, a gente perde o controle. E o tarot fala que vocês podem ficar extremamente afetados com a perda de controle das responsabilidades que não são suas. Então eu sei que eu não dou conta de lidar com isso, eu sei que eu não tô dando conta de lidar com isso, mas pelo menos lidando com isso eu tenho controle. A partir do momento que eu abro mão, eu perco o controle. E vocês vão ter que aprender a lidar com a perda de controle. Vocês vão ter que aprender a soltar. Até mesmo porque se vocês não soltarem algo que não é de vocês, se vocês não tiverem a consciência de que o outro precisa cuidar das próprias responsabilidades, de que o outro precisa dar conta das próprias coisas, como é que vocês vão ter espaço para chegar nessa expansão financeira que vocês estão buscando? Como é que vocês vão ter espaço para olhar para a expansão de vocês se o espaço que vocês estão ocupando é da responsabilidade de outras pessoas? Então, o primeiro conselho aqui é o conselho do sejam racionais, né? Sejam frios, no sentido de entender que as responsabilidades não são de vocês mesmos. De vocês mesmos, não se preocupem em cuidar de uma coisa que não é de vocês, porque a partir do momento que você abre mão disso, você tá abrindo espaço para coisas próprias. Então, não olhem isso como uma perda de controle, olhem isso como um espaço para expansão, certo? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, quando a gente olha aqui no quesito emocional, o segundo cenário, é justamente o perder o controle das coisas. E quando a gente olha tanto para quem tem um relacionamento, quanto pra quem tá solteiro, né? A gente viu um caos dentro de um relacionamento, dentro do relacionamento, um rompimento. E a gente viu também a chegada ali de algo do passado pra vocês resolverem. Então a gente vai entender que isso vai mexer com a cabeça de vocês, mas aqui a gente entende que é o contrário. Aqui a gente entende que vocês têm o poder de controlar a própria vida emocional e a própria vida amorosa de vocês.
Então, eu estou assumindo o controle do meu próprio poder, da minha própria capacidade de racionalização e da minha própria capacidade de entender o que eu quero viver amorosamente. Tanto para deixar de viver algo que me frustra, quanto para fechar uma porta para viver algo realizador que eu quero viver amorosamente. Então, o grande problema de vocês aqui, o grande obstáculo de vocês aqui nesse mês de abril vai ser realmente lidar com o controle, com o excesso dele ou com a falta dele, certo? Vai preocupar vocês, mas vocês têm total capacidade analítica para entender onde é que vocês entram e onde é que vocês saem, ok? Essa foi a previsão mensal para os geminianos no mês de abril. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar, curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar e até mês que vem.